Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da sua TV Anante, também do seu videocast Anante. Hoje o tema está muito interessante, pois nós vamos conversar sobre LGPD na medicina do trabalho. Para isso estamos recebendo aqui o advogado Dr. Albert Ogliari e vai nos falar um pouquinho sobre LGPD. Dr. Albert, primeiramente seja bem-vindo e eu vou direto à pergunta. A LGPD ainda causa muita confusão e muito desconhecimento por parte de muitas pessoas. Gostaria que você fizesse um breve resumo do que é a LGPD. Perfeito, Valdir. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, conversando um pouquinho com as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Bom, Lei Geral de Proteção de Dados é um nome comprido que, na sua razão, é muito simples de ser. O que é essa lei? O legislador brasileiro viu que nós estávamos vivendo aqui numa terra sem leis, num mato sem cachorro, como se fala, né? Em que as pessoas compravam e vendiam informações, principalmente na internet, nome, CPF, e-mail, livremente. Empresas solicitavam dados das pessoas sem nenhum tipo de consentimento e sem nenhum tipo de regulação. Inspirado, então, na legislação europeia e americana, o legislador brasileiro viu a necessidade de implantar no Brasil uma legislação sobre isso. Foi então que a Lei Geral de Proteção de Dados veio para regular como é que vai funcionar, então, esse tratamento de dados, essa colheita de informação, troca entre empresas, troca de informações entre particulares. Então, a LGPD seria, em resumo, essa regulação. E como essa lei ela encara essa relação entre o médico do trabalho e o paciente? Perfeito. O médico do trabalho, ele é médico. Claro. Então, a relação em médico e paciente, que no caso aqui é trabalhador, primeiro a gente tem que olhar pelo Código de Ética Médica, relação médico e paciente, segredo, né, entre o médico e o paciente, o sigilo médico é um ponto muito importante. E a Lei Geral de Proteção de Dados trata o dado de um paciente, de um trabalhador, como dado sensível. E isso, para a legislação, é algo muito relevante, porque a própria Constituição fala, né, dos direitos fundamentais das pessoas, das suas informações. Então, o dado relacionado à sua saúde é um dado sensível. E quando o médico do trabalho está fazendo ali no seu dia a dia a transmissão desses dados, ele está fazendo a transmissão de dados sensíveis. Ele tem que ter um cuidado maior com isso. Não expor o seu paciente com essas informações desnecessárias, ou seja, se ele está cumprindo o dever legal de informar somente a doença A, que não informe a doença B e C se não tiver relação para o seu paciente. Eu pegando esse gancho que o doutor acabou de colocar, e como funciona, de repente, no tocante à transmissão desses dados para órgãos federais como o INSS, que o médico tem que transmitir esses dados para o INSS. Como que a lei encara essa relação e essa transmissão, essa funcionalidade? Excelente, Valdir. Essa é uma disposição legal que nós já temos e a própria LGPD já diz que quando o operador desse dado, no caso o médico, for cumprir um dever legal, ele vai estar inserido ali também dentro da LGPD. Então, quando o médico recebe os dados do seu paciente, realiza um eventual diagnóstico e vai fazer a transmissão desses dados, ele tem que ter o cuidado para que esses dados sejam direcionados realmente para o INSS. A partir do momento que o médico envia esses dados, a sua responsabilidade no tratamento desses dados foi transferida para o órgão que também está submetido à própria Lei Geral de Proteção de Dados, devendo ter total cuidado. Só um pouquinho, doutor. Ok, a partir daí, vai. Devendo ter total cuidado com os dados que o próprio órgão está recebendo, porque a Lei Geral de Proteção de Dados traz também sanções. Claro. Sanções essas que Ele o próprio sobre Estado isso. Está submetido. Em quanto tempo o médico do trabalho deve guardar esses dados do paciente? A lei contempla esse prazo, alguma coisa nesse sentido? Perfeito. Isso é um ponto interessante, porque hoje muitos médicos ficam na dúvida, né? Claro. Entre o tempo em que ele guarda, por exemplo, um prontuário médico, de um tempo que ele deve guardar as próprias informações que não dizem respeito ao prontuário médico. A LGPD traz que para cumprimento legal do médico, por exemplo, a gente pode dizer que o eventual guarda de informação, 5 anos já seria o adequado. Eventual transmissão entre os órgãos, o próprio órgão fica responsável por receber esses dados. Mas, no geral, se eu puder dizer, eu diria numa clínica particular, numa relação de empresa, eu diria que 5 anos é o tempo adequado. A não ser que exista legislações específicas, ou estaduais ou municipais, que digam algo contrário, mas em regra eu diria 5 anos. Doutor, o senhor falou na resposta anterior sobre a questão de sanções, e eu vou alongar mais um pouquinho. Sanções e penalidades, eu gostaria que o senhor fosse mais explícito nisso. Quais as sanções e penalidades que o médico do trabalho pode sofrer se não se adequar à LGPD? Perfeito, esses são casos bem sensíveis,
Porque a LGPD ela trata de sanções quando há uma divulgação indevida desses dados. Então, se hoje o médico do trabalho, seja no seu consultório particular, na sua clínica, ou na empresa de um empregador trabalhando, executando ali suas funções, por algum modo concorrer para o vazamento de dados, a empresa vai ser responsabilizada. Certo. E essas sanções variam ali, desde uma simples advertência até multas que estão fixadas nas bases da... até multa que estão fixadas no faturamento da empresa. Certo. Então, é percentual de faturamento. Percentual de então, hoje em dia, nós já temos alguns casos, principalmente no Poder Judiciário, em que o INSS já foi condenado em casos particulares. Grandes empresas, como a Renner, Riachuelo, também já foram condenados pelo uso indevido de dados. Os particulares, eu sempre falo o seguinte, tome cuidado para que não sejam invadidos, porque hoje, Valdir, é muito comum, principalmente o médico, ele sai da sua baia de trabalho, se for no hospital, e deixa o seu login logado no computador. Qualquer um pode acessar e vazar esses dados. E o médico se responsabiliza por isso. E o médico se responsabiliza por isso, na medida da sua culpabilidade, que nós falamos no direito. Mas, coincidentemente, semana passada, o nosso estúdio aqui, ele fica, logicamente, localizado no shopping, no 6º andar, onde, para adentrar, você tem que passar por uma portaria e se identificar. E teve uma discussão de um senhor com a moça da recepção, que ele não quis fornecer os dados, se embasando na LGPD. Não sei se até que ponto isso é correto ou não tenho conhecimento bastante da lei. Agora, a minha pergunta, por que eu faço essa analogia? Um paciente médico, ele pode solicitar que o médico exclua os dados dele após o tratamento? Excelente. O seu exemplo também é fenomenal, porque eu entro no quais são os direitos nossos. Claro. Eu me incluo nisso. Então, a LGPD trouxe uma novidade muito interessante para a gente, é o seguinte, quando uma pessoa, uma empresa solicita os seus dados, primeiro, ela tem que dizer qual a finalidade. Porque se a gente for parar para pensar, Valdir, um pouquinho, não é crível, não é lógico você ir numa farmácia para comprar um medicamento e o farmacêutico ou a empresa te solicitar o seu nome, o seu CPF, o seu RG, o seu e-mail, o seu telefone, nome de pai, nome de mãe. Então, são dados desnecessários para a finalidade. Então, quando você falar, uma pessoa está adentrando num estabelecimento público, num shopping ou num estabelecimento privado, qual é a finalidade de todos os dados que estão sendo solicitados? É a segurança ou não? Então, quando a gente parte para a sua pergunta específica sobre o paciente, é direito do paciente e de todos nós solicitar a exclusão total dos nossos dados de qualquer empresa no país. Tem algumas exceções, porque nós advogados, o direito adora exceção, tudo depende. Sempre encontra uma exceção. Sempre. Então, se não for para cumprir um dever legal, a gente pode solicitar a exclusão desses dados, e aí o controlador, que é o responsável pelos dados, vai ter um prazo, conforme a lei, para poder excluir esses dados e te enviar um comprovante de exclusão. Hoje em dia, a Agência Nacional que regula esses dados, ela não estabeleceu como vai ser feito isso. Então, tem empresas que pegam todos esses dados, imprime e dá um delete nos arquivos e te entrega uma cópia física. Então, não tem muito certo e errado hoje em dia, mas o direito está estabelecido. Isso que é importante. Doutor, nós estamos chegando quase ao final da nossa entrevista, agora eu não poderia deixar de perguntar, de pedir, na verdade. Eu não uso muito a palavra conselho, essa palavra é muito pesada. Agora, quais as orientações que o senhor poderia passar para que o médico do trabalho tivesse cuidado no tocante ao manuseio e nessa vivência com a LGPD? Excelente, Valdir. Bom, a primeira dica, podemos falar assim? Claro. A primeira dica que eu daria é o seguinte, termo de consentimento. A lei traz algumas exceções, mas para você, médico, você não precisa saber as exceções, você precisa saber o geral para você se adequar. Termo de consentimento, assim como o termo de consentimento livre, esclarecido, que o médico sabe muito bem e utiliza já no seu dia a dia, o termo de consentimento para tratamento de dados, hoje em dia, eu diria que é essencial. Porque ali é um documento que você pode colocar o que você vai fazer com os dados dessa pessoa. Olha, eu vou receber seus dados, eu vou utilizar ele exclusivamente para fins de tratamento da sua saúde, pelo prazo X, Y, Z, seus direitos são esses, então assim, o termo de consentimento eu diria que é o basilar. O médico precisa incluir esse documento na sua rotina, assim como o termo de consentimento livre esclarecido. Outra dica que eu gostaria de dar, que apesar de ser algo batido,
mas o médico é um ser que trabalha tanto e os detalhezinhos ele não consegue se apegar. Quando você, médico, for utilizar um computador, seja pessoal, seja de empresa, verifique se essa máquina está utilizando, primeiro, um sistema operacional original. Sim. Segundo, um antivírus. Por que disso tudo? Apesar de você ter um sistema operacional original e um antivírus válido, isso não quer dizer que você está isento de um vazamento de dados, Sim. de uma invasão, ou a empresa que você trabalha. Não. Mas quando da análise da responsabilidade sua ou da empresa sobre eventual vazamento, a primeira coisa que a agência ou o Poder Judiciário vai olhar, quais foram os cuidados que foram tomados para evitar? Vocês estavam utilizando um sistema operacional válido? Sim ou não? Vocês estavam utilizando um antivírus? Sim ou não? A questão do Wi-Fi também com senha, não deixar uma rede aberta. Senha, uma rede aberta. Então, tudo isso a gente coloca para ou minimizar os danos ou excluir totalmente a responsabilidade do médico. Acreditem que com essas 3 dicas, o médico já consegue caminhar muito bem com a LGPD. Doutor Albert, eu gostaria muito de agradecer a sua participação nesse programa e, logicamente, eu não encerro sem as suas considerações finais para todos os médicos que trabalham, que estão nos acompanhando aqui para a sua câmera 2. Perfeito. Médicos, eu sei que o assunto pode parecer um pouco complicado, mas calma que nós estamos aqui para te ajudar. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio somente para trazer benefícios. A Agência Nacional está se adequando à realidade brasileira, como isso vai caminhar, mas fique atento principalmente aos princípios basilares. Então, dado é um dado pessoal, ele não deve ser compartilhado e vendido. E aqui eu vou trazer uma dica extra, viu, Valdir? Sim. Médico, cuidado com o compartilhamento de fotos e vídeos dos seus pacientes em grupos de WhatsApp. Eu sei que vocês fazem isso, eu sei, mas cuidado. Cuidado para isso não vazar, cuidado porque às vezes o paciente não quer que as fotos dele, por mais que seja uma junta médica, que esteja conversando, talvez o paciente não quer essa exposição toda, nem entre os colegas médicos. Então, cuidado com isso e fique atento às novas legislações e novidades. Estamos aqui para isso. Essa última dica eu achei a mais importante mesmo. Agradeço muito a participação do Dr. Albert, em nome da ANANT, mais uma vez te agradecendo. Agradeço principalmente a você que nos acompanha até agora. Estaremos de volta numa próxima edição e lembrando que tudo isso que você assistiu aqui, você também pode acompanhar nos principais canais de vídeo em forma de podcast. Até a próxima. Tchau.